Sabia que é possível comer bem, ficar saciado, não ter que contar todas as calorias, e mesmo assim, ver os seus exames de saúde melhorarem dia após dia. Parece magia, não é? Mas é pura bioquímica. Olá, amigos. Hoje convido-vos a entrar na minha cozinha. Vou mostrar-vos exatamente tudo o que eu como num dia para manter a resistência à insulina sob um controle rigoroso. Muita gente pensa que um diagnóstico ou um estado de pré-diabetes é uma condenação a passar o resto da vida a comer brócolos cozidos. Eu vou provar-vos que isso é uma completa treta. Vamos preparar o pequeno almoço, o almoço e o jantar. E vou revelar um ingrediente secreto que toda a gente tem na cozinha, mas poucos sabem o quão poderoso ele é para baixar o açúcar no sangue. Estão prontos para mudar a vossa vida através do prato? Então, vamos a isso. Mas antes de começarmos a cozinhar, vamos esclarecer rapidamente uma coisa. Afinal, o que é a resistência à insulina? Imaginem que as células do vosso corpo são uma casa, e a insulina é um estafeta que bate à porta para entregar uma encomenda. Essa encomenda é a glicose, a energia que vem da comida. Num corpo saudável, a porta abre, a encomenda é entregue e está tudo bem. Mas, quando há resistência à insulina, a fechadura da porta enferruja. O estafeta bate, martela, grita e chama por outros estafetas para ajudar. O resultado é que temos uma multidão de insulina no sangue, enquanto as células estão a morrer à fome. O meu objetivo hoje é mostrar-vos um menu que, metaforicamente, lubrifica estas fechaduras. Vamos baixar os níveis de insulina, não através da fome, mas sim através da combinação correta de alimentos. Esta é a minha experiência pessoal, que funcionou para mim e é apoiada por muitas pesquisas modernas. Bem, a minha manhã não começa com café, e nem sequer com o pequeno almoço. Ela começa sim com água, mas não é apenas um copo de água. Eu adiciono uma colher de sopa de vinagre de maçã. Por que é que eu faço isto? Parece estranho, mas a ciência está do meu lado. O ácido acético ajuda os músculos a absorver a glicose de forma mais eficaz, assim que ela chega com os alimentos. Isto reduz o pico de açúcar que o pequeno almoço pode causar em cerca de 30%. Se você tiver problemas de estômago, beba apenas um copo de água morna com limão. O principal é ativar o seu trato gastrointestinal e reidratar o corpo depois de passar a noite. A desidratação é um estresse para o organismo, e o estresse, como sabemos, aumenta o cortisol e o açúcar no sangue. Portanto, beba água e prepare-se para o pequeno almoço. Agora, vamos à refeição principal, o pequeno almoço. Aqui, muitas pessoas cometem um erro fatal. Comem papas de aveia com fruta, torradas com doce ou iogurtes açucarados. Se tem resistência à insulina, este tipo de pequeno almoço é um bilhete só de ida para a montanha-russa. O açúcar dispara, a insulina dispara, e em menos de 2 horas, sente-se cansado e com fome outra vez. A minha regra número 1 é esta: o pequeno almoço deve ser salgado, e deve ser rico em proteínas e gorduras. Quero que a minha insulina acorde devagar e preguiçosamente, e não dispare de repente, como se tivesse tocado um alarme. Por isso, nada de pão, bolos ou açúcar logo pela manhã. Afinal, o que é que temos no prato? A base do meu pequeno almoço são sempre os ovos, 2 ou 3, dependendo do dia. É a proteína perfeita e tem colina, essencial para o nosso fígado. Muitas vezes faço um omelete ou simplesmente como os cozidos. Mas só os ovos não chegam. Precisamos de gordura para nos dar saciedade. Por isso, eu adiciono metade de um abacate. O abacate é um superalimento, é riquíssimo em potássio e tem gorduras saudáveis que nos mantêm saciados por 3 a 4 horas. Se não tiver abacate, pode substituí-lo por um punhado de frutos secos ou um pedaço de peixe gordo. As gorduras não aumentam a insulina. Lembrem-se disto. A gordura é a nossa melhor amiga ao pequeno almoço. Mas não fica por aqui. Aos ovos e ao abacate, adiciono sempre fibra.
Pode ser em forma de folhas de espinafre, pepino ou, por exemplo, tomate cozido. A fibra cria uma espécie de rede de proteção no estômago, e é ela que atrasa a absorção de tudo o que foi ingerido. A fórmula, no fundo, é esta: proteína, mais gordura, mais fibra. Este é o padrão ouro. Com um pequeno almoço assim, não sinto aquela necessidade de fazer uns snacks uma hora depois. O meu cérebro funciona perfeitamente e tenho energia de sobra. E o mais importante é que sei que os meus vasos sanguíneos não vão sofrer aquele choque de glicose. E o café? Eu sei que vocês estavam ansiosos por essa pergunta. Eu tomo café. Mas há um detalhe importante. Eu nunca tomo café com o estômago vazio. A cafeína, quando consumida em jejum, pode provocar um pico de cortisol. E o cortisol faz com que o nosso fígado liberte o açúcar que estava armazenado para a corrente sanguínea. Ou seja, você ainda não comeu nada, e o seu açúcar no sangue já disparou. Por isso, primeiro coma, e só depois venha o prazer de uma boa chávena de café. E de preferência, evite o açúcar e os xaropes. Pode adicionar um pouco de natas, creme, mais gordo ou leite de coco. Isso é delicioso e seguro para o seu controle de insulina. Eu tento não petiscar entre o pequeno almoço e o almoço. Isto é crucial. Sempre que comemos algo, mesmo que seja só um biscoito pequeno ou uma peça de fruta, estamos a forçar o pâncreas a trabalhar. Se tem resistência à insulina, este órgão precisa de descanso. Os intervalos limpos entre as refeições são o momento em que os níveis de insulina caem, permitindo que o corpo comece a queimar as suas próprias reservas de gordura. Se sentir muita fome antes do tempo, isso é um sinal claro de que o seu pequeno almoço teve pouca gordura ou proteína. Da próxima vez, certifique-se de adicionar mais desses nutrientes. É hora de almoçar. O almoço é a minha refeição principal e a maior do dia. E é aqui que eu uso uma estratégia poderosa. Chamo-lhe o snack verde. Antes de avançar para o prato principal, eu como uma pequena porção de salada, ou simplesmente petisco um pepino, aipo ou umas folhas de alface. O princípio é exatamente o mesmo da fibra ao pequeno almoço. Revestimos o estômago com fibra, criando um amortecedor. Esta ação simples, que não demora mais do que 2 minutos, muda radicalmente a forma como o seu almoço principal será absorvido pelo organismo. Ao almoço, a minha refeição principal segue o método do prato. Metade do prato é ocupada por vegetais. Isto pode ser couve-flor, brócolos, courgette ou feijão verde. Estufados, cozidos, assados ou frescos, a forma de preparação não é o mais importante. 1/4 do prato é reservado para proteína de qualidade. Peito de frango, peru, carne de vaca ou peixe. E o último quarto são os hidratos de carbono complexos. Sim, eu consumo hidratos de carbono. Trigo sarraceno, quinoa, arroz integral ou leguminosas. Não temos medo dos hidratos de carbono. Simplesmente consumimos-los na companhia certa, depois dos vegetais e sempre acompanhados de proteína. A propósito, falando em carboidratos, há uma maneira fantástica de os tornar muito mais saudáveis. Se cozinhar batata ou arroz e depois arrefecer no frigorífico, parte desse amido transforma-se em amido resistente. Este tipo de amido não é digerido no intestino delgado. Em vez disso, funciona como um prebiótico para as nossas bactérias intestinais. O açúcar no sangue sobe muito menos quando come um acompanhamento que foi arrefecido e depois, até mesmo, reaquecido. Aproveite esta dica. Eu, muitas vezes, preparo os meus acompanhamentos com antecedência exatamente por esta razão. É muito comum sentir aquela moleza depois do almoço. Conhece esta sensação? Isto é o que chamamos de resposta da insulina. Para combater isto, eu aplico a regra dos 10 minutos. Depois de comer, evito sentar-me ou deitar-me imediatamente. Vou lavar a louça, faço uma ligeira arrumação, ou, se for possível, dou um pequeno passeio. Os músculos ativos usam a glicose no sangue sem precisar de grandes quantidades de insulina.
10 minutos de movimento fazem maravilhas pelo seu nível de energia durante a tarde. Vamos falar sobre doces. Eu sou um ser humano e também sinto muita vontade de comer uma sobremesa. Se decido comer algo doce, como por exemplo, 1 ou 2 quadrados de chocolate preto, ou uma fruta, eu nunca o consumo como um lanche isolado. Eu como isso logo após a refeição principal, como a sobremesa. Quando o doce entra num estômago que já está saciado, onde há proteínas, gorduras e fibras, a velocidade de absorção do açúcar diminui drasticamente. Isto é o que chamamos de fechar a janela de absorção de carboidratos. O prazer é o mesmo, e o prejuízo para a saúde é significativamente menor. Perto do final da tarde, ali para as 5, pode surgir o momento mais perigoso. Os níveis de energia caem, e a nossa mão estende-se logo para as bolachas. Se precisar de um lanche, eu escolho frutos secos, sementes de abóbora ou um pedacinho de queijo. Nada de barras doces, mesmo que no rótulo diga fitness ou proteína. Muitas vezes, elas escondem uma quantidade enorme de açúcar, ou até tâmaras, que têm um índice glicêmico altíssimo. Leiam os rótulos. O melhor lanche é aquele que nem sequer tem rótulo. Um punhado de amêndoas é a escolha ideal. Chegou a hora do jantar. O meu jantar é sempre mais leve do que o almoço. E a regra de ouro é o horário. Eu tento sempre jantar 3 a 4 horas antes de ir para a cama. E por que é que isto é crucial? A melatonina, a nossa hormona do sono, bloqueia a produção de insulina. Se comermos muito à noite, numa altura em que a melatonina já está em níveis altos, o açúcar fica a circular livremente no sangue durante toda a noite. Isto acontece porque a insulina não consegue agir corretamente, o que acaba por danificar os nossos vasos sanguíneos. É por isso que um jantar mais cedo é a chave para garantir bons níveis de açúcar, glicemia, na manhã seguinte, em jejum. O que é que eu como ao jantar? Normalmente é peixe ou marisco. A proteína do peixe é mais fácil de digerir do que a carne. Para acompanhar, faço uma taça grande de salada verde com azeite. Eu evito ao máximo os hidratos de carbono mais pesados à noite. Nada de batatas ou massa antes de deitar. Apenas vegetais que crescem acima do solo e proteína. Isto dá-me saciedade, mas sem aquela sensação de peso. Uma excelente opção é a cavala assada com limão e ervas aromáticas. É delicioso, é saudável, e os ácidos gordos ômega 3 ajudam a reduzir a inflamação. Um ponto importante sobre as bebidas que consumimos à noite. Muitas pessoas adoram beber kefir antes de dormir. Os médicos da velha guarda até costumavam recomendar isso. O problema é que os laticínios têm um elevado índice insulínico. Isto faz com que haja um aumento significativo de insulina, mesmo que o açúcar no sangue não dispare. Se tiver resistência à insulina, um simples copo de kefir à noite pode travar o seu processo de emagrecimento e a queima de gordura. Eu substituí o kefir por chás de ervas. Pode escolher camomila, hortelã ou cidreira. Assim, consegue acalmar o corpo sem sobrecarregar o pâncreas. Vamos falar um pouco sobre o estresse. Podemos ter uma alimentação impecável, mas se estivermos constantemente sob estresse, o açúcar no sangue vai disparar. Eu incluí práticas de relaxamento na minha rotina. À noite, eu deixo o telemóvel de lado. A luz azul do ecrã confunde o cérebro e perturba os nossos ritmos circadianos. Tomo um banho quente com sais de magnésio. O magnésio é um mineral fundamental para quem tem resistência à insulina, pois melhora a sensibilidade das células a esta hormona. E isto também faz parte do meu menu, o menu essencial para o meu sistema nervoso. Outro elemento fundamental do meu dia são as especiarias. Eu uso a canela, a cúrcuma e o gengibre sem moderação. A canela, especialmente a verdadeira do Ceilão, comprovadamente melhora a sensibilidade à insulina. Posso juntar uma pitada no meu café de manhã, ou polvilhá-la sobre uma maçã assada, se a comer depois do almoço. A cúrcuma é um poderoso antioxidante. A comida não deve ser apenas combustível,
mas sim uma ferramenta funcional. Não tenha medo de experimentar novos sabores. Uma alimentação insípida é o caminho certo para ter uma recaída. E quanto aos deslizes, acontecem comigo? Claro que sim. Somos todos humanos. Posso ir a uma festa de aniversário e comer um pedaço de bolo. O mais importante é não sentir culpa. A culpa gera estresse. E o estresse, por sua vez, é açúcar. Se eu exagerei na comida, não faço um jejum radical no dia seguinte. Eu simplesmente volto à minha rotina habitual. Água com vinagre, um pequeno almoço rico em proteína e muitos vegetais. O nosso corpo é inteligente. Ele vai perdoar um deslize ocasional, desde que a base da sua alimentação seja saudável. A preparação é a chave para o sucesso. Ao domingo, dedico apenas 1 hora para assar uma peça de carne, cozer uns ovos e lavar os vegetais. Quando abre o frigorífico e encontra refeições saudáveis já prontas, é muito menos provável que acabe a encomendar uma pizza. A resistência à insulina adora o caos e os snacks espontâneos. Ordem e planeamento são os seus maiores inimigos. Invista em caixas bonitas. Prepare as suas refeições antecipadamente. Isto é um investimento na sua saúde que compensa de imediato. A última regra do meu dia: o sono. Se eu dormir menos de 7 horas, no dia seguinte o meu apetite é feroz e a sensibilidade das minhas células à insulina piora. Isto é um facto comprovado. Por isso, o meu dia termina sempre à mesma hora. Quarto escuro e fresco, almofada confortável. Dormir é o melhor endocrinologista gratuito que existe. Não o negligencie só para conseguir fazer tudo. A sua saúde é mais importante. É assim que o meu dia se desenrola. Parece difícil? Apenas à primeira vista. Na verdade, este menu traz uma liberdade inacreditável. Liberdade da fome constante, daquele tremor nas mãos, da confusão mental. O grande segredo não é comer menos, mas sim comer de forma mais inteligente. Aprendemos a combinar os alimentos, a usar vinagre, fibras e a incorporar o movimento. E os resultados não se farão esperar. Experimente viver desta forma pelo menos por uma semana. Tenho a certeza de que vai ficar surpreendido com a quantidade de energia que realmente tem. Obrigada por terem passado este dia comigo. Se isto lhe foi útil, inscreva-se no canal e deixe o seu gosto neste vídeo. Isso ajuda-me imenso a continuar a criar conteúdo. E escreva nos comentários: qual é o alimento de que é mais difícil para se abdicar? Vamos discutir como o podemos substituir. Mantenham-se saudáveis e vemo-nos no próximo vídeo.